Amigos, boa tarde a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora sim. Esmagamento do mal é uma mensagem do Espírito Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier, que nós encontramos no livro Pão Nosso, um dos 5 livros que compõem a série evangélica desse Espírito, que muito tem contribuído para o nosso crescimento espiritual, uma vez que ele, através do médium, ao longo de mais de 8 décadas, vem nos apresentando roteiros de caminhos para a nossa transformação moral e espiritual, baseando-se sempre em uma passagem de Paulo de Tarso. Ele vai então fazer algumas considerações referentes à necessidade que todos temos de fazermos esse movimento para esmagarmos o mal que ainda insiste em persistir em cada um de nós, fazendo com que a terra, essa morada na qual nos encontramos momentaneamente, ela permaneça em uma condição desfavorável, considerando a sua destinação, visto que os Espíritos têm nos dito que haveremos de nos tornar um planeta de mansos, de pacíficos. Alcançaremos a condição de um planeta feliz. Para tanto, é preciso que nós consigamos extinguir da face do planeta Terra esse mal que nos impede de nos reconhecermos e percebermos como filhos de Deus. Talvez seja esse o grande entravamento que ainda vivenciamos nesta nossa caminhada do átomo ao arcanjo. E considerando o momento atual em que nós vivemos, do ponto de vista evolutivo na Terra, em que estamos saindo desta condição primária de um mundo de provas e de expiações para uma condição de um mundo de regeneração, é preciso que nós nos atentemos para o que o Espírito Emmanuel vai abordar em relação à necessidade que todos devemos ter de esmagarmos o mal que ainda reside em cada um de nós. E como a proposta é nós refletirmos sobre a mensagem, nós assim o faremos, pois que ela é uma mensagem curta e dá para que a gente possa ler cada parágrafo, fazendo algumas reflexões, contextualizando para a nossa realidade cotidiana. Mas antes disso, seria interessante que nós refletíssemos também quanto a 2 questões que Allan Kardec nos traz, dentre outras, relativas à questão do mal. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, em que ele vai tratar das leis naturais da vida, ou as leis morais da vida, e especificamente quando ele inicia falando sobre as leis naturais ou divinas. Para que nós compreendamos essas 10 leis que compõem as leis morais, é preciso que nós entendamos o que é de fato, verdadeiramente, a lei divina ou natural. Porque todos nós, espíritos encarnados, desencarnados, toda a criação divina está como que orientada, está sendo conduzida por essas leis. E aí a gente vai entender de antemão a justiça de Deus, porque Ele não pune, Ele não estabelece o mal, mas é uma escolha que nós ainda fazemos por ignorância, por desentendimento, por falta de compreensão a respeito dessas leis naturais ou divinas, que de acordo com os Espíritos, começa com a lei de adoração e termina pela lei de amor
de justiça e de caridade. E então, ao tratar da temática o bem e o mal, na lei divina ou natural, no capítulo específico, ele nos apresenta pelo menos duas que me chamaram a atenção e que eu gostaria de estar dividindo aqui com vocês essas reflexões iniciais antes de entrarmos propriamente na mensagem esmagamento do mal. Então vejamos o que questiona Kardec aos espíritos nesta questão. Valendo lembrar que Kardec, por sua vez, não satisfeito com essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai aprofundar o tema, o bem e o mal, que sempre esteve presente na nossa jornada evolutiva na Terra, no livro A Gênese, no capítulo 3, onde ele vai dissecar, aprofundar a respeito do que é o bem, do que é o mal. Porque no momento em que nós tivermos uma compreensão mais estendida, amplificada, do que seria um, do que seria o outro, nós teríamos então a consciência das nossas escolhas. Entenderíamos, por exemplo, por que sofremos. Porque existe essa diversidade de caracteres, de espíritos, em um mesmo planeta. Ao mesmo tempo em que tivemos, caminhando no solo terrestre, um Mahatma Gandhi, um defensor da paz, um líder voltado para a amplitude da consciência do valor humano, temos igualmente, ou tivemos, para e passo, um Hitler, que com toda a sua força, com todo o seu poder, utilizando-se do mal moral, ele levou a cabo milhões e milhões de judeus, como que se tivesse feito uma hipnose coletiva para que todos aqueles que ali estivessem ou estavam sendo liderados por ele defendessem a causa da raça pura, que para tal seria necessário extinguir, esmagar, matar aqueles que eles consideravam como não sendo uma raça de valor, os judeus. E assim como tantos outros passaram pela terra, deixando uma nota de bondade ou de crueldade, o que de alguma sorte tem muito a ver comigo e com a maioria de nós que fazemos parte desse quantitativo de espíritos encarnados e desencarnados nesse ir e vir através das reencarnações. Então, à época, Kardec ele teve esse cuidado de refletir e de discursar a respeito dessa dualidade que sempre esteve presente no contexto social humano dos espíritos encarnados na Terra. E há de se considerar, não poderia ser diferente, pelo fato de que ainda nos encontramos, do ponto de vista da escalada evolutiva, mais para o início do que para o final. Muito mais próximos dos instintos do que das virtudes. Então nós transitamos momentaneamente entre o bem e o mal. Temos já expressões de bondade, mas igualmente e ainda expressamos fortemente a crueldade, o mal que existe em cada um de nós, deixando, do ponto de vista vibracional, a Terra nesta condição de um mundo provacional e expiatório. Porque essas leis divinas que regulam a harmonia e o equilíbrio do universo estabelece que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Com a razão, o bom senso, a lógica, entendemos por que sofremos
E por que somos raros? É verdade. Felizes. Porque nós encontramos almas abnegadas com esse nível de consciência para o bem, que trazem em si esse nível de felicidade que se diferencia da nossa no agir no bem, no propagar o amor, diferentemente de muitos de nós que acreditamos que a felicidade encontra-se nas coisas materiais. E então, voltando à questão propriamente dita do Livro dos Espíritos, na questão 630, ao tratar desta polaridade, ou dualidade, o bem e o mal, Kardec vai questionar o seguinte. Vejamos. Como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos assim responderam a ele. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Para que nós tenhamos um parâmetro a respeito do mal e da necessidade de esmagarmos ele, como diria Paulo de Tarso, com os nossos pés, é preciso que eu entenda que o mal, propriamente dito, é tudo quanto se afasta da lei de Deus. E o bem, que é divino, que é de Deus, e que será inevitavelmente uma conquista de cada um de nós, porque estamos fadados à perfeição, consequentemente, à felicidade que nos espera. É preciso que nós nos aproximemos cada vez mais das leis de Deus. Porque, em complemento à resposta, os Espíritos ainda dizem a Kardec: assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir esta lei. E o homem sofre porque dela se afasta. E aí a gente entende a razão e o porquê que hoje ainda, mesmo com todas as conquistas tecnológicas e sociais, nós ainda sofremos. A maior parte dos espíritos vinculados à Terra se encontra em uma condição provacional. Experiências tormentosas, difíceis, quais muitas das nossas, quando não situações bem mais aflitivas, porque esses que assim se encontram burlaram as leis de Deus, infringiram essas leis, e como a semeadura é livre, a colheita inevitavelmente será obrigatória. Porque, como o próprio disse Jesus, o dissera, o Cristo, não sairás de lá até que pagues o último centavo. E os tempos são chegados, encontramos ainda em o livro A Gênese, no capítulo 18, os tempos são chegados para que essa revivescência do bem, do belo, do divino, possa de fato acontecer na terra. Entre nós, os ditos, entre aspas, sobreviventes a esta catástrofe, na qual, ora, nos encontramos, vivenciando esta dualidade em aceitar o Cristo conscientemente como uma escolha, viver as leis de Deus ou corrompê-las, como ainda hoje nós o fazemos. Na questão 634, 4 outras seguintes, Kardec vai questionar:
Porque o mal está na natureza das coisas. Eu falo do mal moral. Para quem não sabe, os neófitos, por certo, a doutrina espírita, ela surge no contexto da humanidade terrena para promover o progresso moral dos espíritos habitantes da Terra, a fim de que promova essa ascensão evolutiva, planetária, a fim de que ele se torne um planeta feliz ou divino. Porque está dentro da sua categoria ou da sua destinação enquanto categoria de mundos. Mas para que tal aconteça, é preciso que eu e todos nós juntos façamos igualmente um movimento de ascensão, de mudança, de transformação. Daí porque periodicamente vem um incentivo divino, vem um impulso daquelas almas abnegadas que reencarnam na Terra para despertar em nós o desejo de nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem, para que amanhã tornemos-nos melhores do que somos hoje. Porque, em síntese, podemos assim dizer, é o que vai dizer Emmanuel na mensagem Esmagamento do Mal. Ou eu me conscientizo desta necessidade, ou então ficarei no ciclo das sansaras, dos renascimentos, sem progredir necessariamente o necessário para sair deste para um mundo melhor. Porque não virá que não seja por méritos do Espírito, pela mudança moral que já precisamos e podemos fazer em nós mesmos. Então vem Kardec, na 634, para questionar o mal moral que ainda incide em nós. E ele faz um complemento. Deus não poderia criar uma humanidade muito comum. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições, porque é assim que a gente pensa muitas vezes, né? Seria muito mais fácil, não teríamos esforços a fazer. Tudo seria mais simples se Deus nos criássemos todos perfeitos. Mas seria justo? Talvez não. E em resposta, os espíritos disseram a Kardec: vejamos, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas fadados, complemento, à perfeição. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros, fazendo um paralelo com a nossa realidade humana. E finaliza dizendo: é preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo. Porque esse aprendizado que ele faz através das reencarnações é para que ele, em conhecendo as duas polaridades do bem e do mal, ele se decida pela qual ele quer seguir, de uma forma consciente, lúcida, contribuindo de forma favorável para a transformação do planeta Terra. E então, quando os espíritos dizem a Kardec, aproveitando-se lá das tradições evangélicas, que os tempos por fim são chegados, é justamente para nos dizer
que agora, nesse atual momento planetário, ou vai, ou vai. Não tem mais outra possibilidade. Porque é da vontade de Deus que a Terra ascenda. Está no seu curso natural, que igualmente saiu de uma condição primitiva para atingir as coordenadas de um planeta perfeito, feliz, tal qual todos nós. Nascemos simples, mas tendenciosos à angelitude. Vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Agora, entre a ignorância e a angelitude, o conhecimento pleno das leis de Deus, a ponto de igualmente dizer, tal qual dissera Jesus, eu e o Pai somos um, fica esse intervalo, que muitos chamam de destino, de determinismo, que será feito mediante as nossas escolhas. Porque Deus nos capacitou com o livre-arbítrio. Por isso que a evolução, ela não é estanque, ela não é parada, ela não é linear. O espírito, ele tem a possibilidade de escolher o tempo que lhe achar melhor ficar afastado das leis divinas, infringi-las, embora nada passe despercebido a lei. Porque nenhuma folha de uma árvore cai, como nenhum fio de cabelo da cabeça de um homem, sem que o Pai saiba e autorize. Porque está tudo dentro de um controle, não de Deus propriamente, mas das suas leis eternas e imutáveis, que dá a cada um de nós, seus filhos, mediante o merecimento de cada um. E quando eu tenho essa lucidez, esse entendimento, que eu passo a racionalizar mediante esta certeza, essa crença, eu entendo uma outra fala igualmente de Paulo de Tarso, quando dissera, já maduro do ponto de vista da consciência em relação às leis. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque ele já tinha, pela vivência, a experiência e o aprendizado de que infringir a lei seria muito mais difícil para ele, o atrasaria no seu processo de evolução, e ele teria que inevitavelmente retornar para se harmonizar com essas mesmas leis. E aí nós vemos a justiça de Deus. Dito isso, penso eu que a gente possa então refletir na mensagem esmagamento do mal. Porque Emmanuel, de uma forma brilhante, como vem fazendo ao longo do seu trabalho mediúnico com Chico, vem nos oportunizando reflexões em torno dessa necessidade de caminharmos de acordo com a lei de Deus, para que as nossas experiências humanas não se deem de uma forma tão difíceis e dolorosas como ainda são. E entender que Deus nos cria para sermos felizes. Isso é importante nós entendermos. E esta é a grande mensagem dos Espíritos para nós, quando da terceira revelação. Fomos criados para a felicidade, em que pese que esta absoluta ainda não poderá ser vivenciada na Terra, pois que ainda se encontra em uma condição imperfeita. É a resposta que os Espíritos dão a Kardec na questão 1019.
919, melhor dizendo. Mas devemos nos esforçar o máximo o possível para sermos felizes, tanto quanto a terra nos possibilite. Então, ser infeliz, sofrer, é antes de mais nada uma escolha individual e pessoal, e nunca uma determinação divina. Dito isso, vejamos a mensagem de número 27 do então livro citado Pão Nosso, que dentre outros nós temos Vinha de Luz, nós temos Palavras de Vida Eterna, nós temos Boa Nova e outros que compõem esse grupo de livros que o autor chama a série evangélica de Emmanuel. Que na verdade ele vai buscar na fonte, no Evangelho de Jesus, nas citações e passagens dos discípulos, dos apóstolos, e em particular Paulo, nas cartas paulinas, para que a partir de pequenos trechos ele possa trazer uma realidade atual, contextual, para que não fiquemos tão separados do ponto de vista do tempo entre o que foi dito e os dias de hoje. Porque de alguma sorte, do ponto de vista moral, ainda continuamos tais quais aqueles da época do Cristo. Mas sem muitas delongas, ele então, apropriando-se de uma citação da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 20, ele traz a seguinte colocação: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Poderíamos dizer uma citação inteligível, incompreensível. No primeiro momento, fiquei tentando compreender o sentido dessa citação paulina. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Repara que Paulo se utiliza de um contexto histórico, teológico de uma época em que a crença de Deus ainda estava vinculada muito mais para a visão mosaica do que do Cristo. Se ainda hoje, passados mais de 2000 anos, a nossa referência ainda é de um Deus punitivo, castrador, vingativo, o que dizer 15 séculos depois, quando do advento do Cristo? Praticamente, ainda estávamos absolvidos com essa psicosfera, com esse entendimento de que Deus é mau, porque Ele pune, porque Ele castra, porque Ele sangra. Então Ele não poderia trazer uma linguagem, a priori, crística, em que pese que quando da condição de Paulo de Tarso, não mais Saulo, porquanto ele viveu 40 anos impregnado pela mensagem de Moisés, um defensor, um doutor da lei de Moisés, ele faz uma ressignificação na sua vida para ser o grande apóstolo do Cristo a partir de então, por mais aproximadamente 40 anos. O maior divulgador da mensagem do Cristo dos primeiros tempos, Paulo de Tarso. Igualmente lhe é atribuído como sendo o maior perseguidor dessa mesma personalidade, desse mesmo Cristo. Poderíamos dizer que na primeira fase, como Saulo, ele estava infringindo a lei, estava distante da lei.
quando conheceu Jesus na passagem conhecida de todos, da estrada de Damasco, ele o aceitou como sendo o mensageiro de Deus, o Filho de Deus. Aproximou-se da luz. E é o que nos falta, é o que nós precisamos nessa encarnação. Sairmos das nossas condições de acomodação, de conforto, de paralisação, para agirmos tal qual Paulo de Tarso, o patrono espiritual desta casa, Paulo, Estevão. Porque Estevão, embora não tivesse conhecido Jesus, só pelas escrituras do que diziam dele, Jesus, ele se apaixonou pelo Cristo. E assim como Saulo, o maior perseguidor, Estevão, o maior divulgador do pensamento cristão. Duas almas convivendo lado a lado, no mesmo contexto histórico, mas cada um fez a escolha de se afastar ou de se aproximar da lei, tal qual eu e todos nós. Então, se apropriando desta passagem, Emmanuel começa dizendo assim, vejamos. Em toda parte do planeta, e ele reconhece isso, se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Porque ainda viceja entre nós, humanidade terrena, esse duelo das forças do mal com as forças do bem, duelando lado a lado na tentativa de vencer um e derrotar o outro. Por isso que nos encontramos nesta condição de um mundo de provas e de expiações, por falta de uma ampla visão das leis de Deus. Mas seguindo ainda, ele vai dizer, manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservaram-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-se de vez. Ou seja, a nossa postura enquanto crentes, seguidores do Cristo, é nessa visão equivocada de que os tutelares divinos, os anjos, os espíritos superiores, irão combater ferozmente o mal. Com a época do advento do Cristo na terra, esperava-se que o prometido de Deus viesse numa carruagem de fogo para extinguir o mal, para libertar o povo judeu da escravidão dos egípcios. Equivocaram-se, porque o Filho de Deus nasceu num ambiente bucólico, campestre, junto aos animais, para trazer a primeira grande lição à humanidade de humildade, de simplicidade. Jesus poderia ter combatido o mal da sua época? Poderia. Mas se assim o fizesse, ele estaria como que derrogando, infringindo, porque ninguém derroga, mas infringindo a lei de Deus. E ele veio em nome do Pai, para que a sua lei se cumprisse. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento. Eu vim trazer uma nova abordagem, uma nova visão do que é o bem, do que é o mal. Eu vim convidá-los a viver o bem em sociedade. E é o que nós ainda hoje
20 séculos depois. Fazemos. Estamos aguardando o milagre, a mudança da noite para o dia, para que a terra viva momentos de paz. Mas como desejar a paz se eu não estou em paz? Conforme ouvíamos ontem lá na casa de oração, durante a doutrinária pelo palestrante. Quando certa feita, instigado pelos seus opositores, um indivíduo questiona Mahatma Gandhi qual seria o caminho da paz, em uma tentativa de desfazer as suas ideias como defensor da paz. E Gandhi, percebendo a sutileza da questão, respondeu da seguinte forma: não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. E nós precisamos nos conscientizar disso. Eu sou a paz no mundo, ou deveria ser. Porque esta paz não virá de fora. As guerras não irão ser extintas se eu não combater em mim a guerra que eu produzo diariamente. Nos ambientes sociais nos quais nos movimentamos, não dá para falar desta sociedade, uma vez que eu faço parte desta sociedade. Qual é a minha parcela de contribuição moral? Tal qual, igualmente dissera ontem o palestrante, quando falava do ícone da humanidade, Madre Teresa de Calcutá, que ao iniciar o seu trabalho como freira no convento, lá em Calcutá, e estando no ambiente da igreja, do convento, ela se questionava, se perguntava o que ela estava fazendo de forma moral para atender ao pedido de Jesus, de Deus. Porque ser freira, todos podem, é só abdicar do mundo social e entrar para um convento. Mas tornar-se uma Madre Teresa de Calcutá ou uma Irmã Dulce e tantos outros e outras é algo interno. É um movimento de dentro para fora. Tem que ir para além das indumentárias físicas, dos rótulos, mas vivenciar a prática do bem que corresponde com a lei de Deus. Estar próximo do divino que é em nós. Então Emmanuel vai nos dizer: não esperemos. E isso eu reproduzo para vocês e para mim. Não esperemos que os Espíritos façam essa mudança que a Terra haverá de viver. Daí porque, periodicamente, a Terra está sendo enxertada de espíritos de outras constelações, de outros planetas, para favorecer o impulso do bem na Terra. Nesse momento de transição, a luta entre o bem e o mal, como já vemos, tem sido cada vez mais volumosa, gritante, salta aos nossos olhos. Daí porque nos trancafiamos, nos prendemos em nossas próprias casas. Mas dia virá em que isso não mais existirá. Porque já não precisaremos dos cadeados e das celas, porque homens e mulheres viverão sob o regime da paz, do amor, da fraternidade. Daí porque a última lei moral, divina, a 10ª, em todos os livros que vocês recorrerem, é a lei de amor, de justiça, de caridade, na qual todas as outras 9
estão implícitas na 10ª. Mas para alcançar esta última, obrigatoriamente eu precisarei internalizar a de adoração, a do trabalho, a de sociedade, a de igualdade, a de liberdade, a de reprodução e as outras que eu não me lembro. Porque na verdade são degraus que me elevam ao alcance da última. Nesta, o bem já estará presente em mim. Já não virei à terra na condição mórbida de uma experiência de dor e de sofrimento. Estarei tal qual esses ícones da humanidade, a exemplo dos citados, dentre outros, que pelo magnetismo, pela vibração que já trazem em si, são capazes de curar, de elevar, de socorrer, pelas virtudes que saem deles, às vezes só no olhar, no tocar. Esses ainda são raros, mas por conta do horário, deixa eu correr um pouquinho mais. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito, que identifica a própria fraqueza. Contudo, diz Emmanuel, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuarmos as necessidades. É como hoje se propaga. Vivemos na nossa zona de conforto, esperando que o outro promova a mudança necessária e desejada por todos nós. E aí vem o próprio líder indiano, a pequena grande alma da Índia, que conseguiu libertar todo o seu povo do subjugo inglês, sequer tocando em uma arma de fogo, sequer promovendo um ato de rebeldia contra as leis instituídas. Ele vai dizer em um dado momento: sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. O esmagamento do mal só será possível no momento em que eu tornar-me essa mudança que eu quero ver em mim. Nesses dias, Satanás, tão propalado em nossos dias, quase que um Deus, não terá tanta força como ora possui sobre nós. Daí, voltando a Kardec no Livro dos Espíritos, ele vai questionar a 459 se os Espíritos têm o poder de nos influenciar sobre as nossas ações e sobre os nossos pensamentos. E a resposta conhecida de todos não é outra senão: sim, muito mais do que imaginais. Porque de ordinários, de primitivos, são eles que vos dirigem. E eles não estavam falando dos superiores, eles estavam falando dos inferiores, que nos conduzem, que estabelecem a qualidade das nossas vidas, que determinam quase sempre a nossa destinação. E justificamos dizendo que é culpa ou vontade de Deus, como se Deus tivesse alguma coisa com isso. Por não sabermos escolher, por não entendermos as suas leis, vivemos nesse ato de acomodação, nessa espera de que Jesus vai voltar para transformar a humanidade e destruir Satanás, quando ele já voltou em espírito, em verdade, há 162 anos, e não o enxergamos,
tal qual acontecera com... Esqueci agora. Perdão. Elias, que retornara, mas que não fora conhecido ou reconhecido. Mas finalizando a mensagem, Emmanuel ainda diz: Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem, na marcha, na luta, na caminhada que ele estiver fazendo mediante as suas novas escolhas, os seus novos caminhos. Concluindo, ele ainda diz: quando a criatura, pela própria dedicação, anotem isso, por favor. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime que nos aguarda, que está próxima, que está chegando, mas que dependerá de cada um de nós. Daí dissera Jesus, não poderia ter sido outro. Muitos estão sendo chamados, convocados mesmos, estão recebendo as distinções de trabalho, as funções, mas nem todos serão escolhidos. Porque a escolha não é divina, não é religiosa, é individual. É pela meritocracia, pelo merecimento de cada um de nós, pelo esforço do trabalho, da mudança que conseguirmos fazer em cada um de nós. Por fim, desde já agradecendo a oportunidade do reencontro feliz à casa Paulo Estevão, o Espírito Emmanuel consolida a mensagem dizendo: o Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Portanto, pensemos, reflitamos, aprofundemos o olhar quanto à questão aqui posta, para que não saiamos desta grande oportunidade que a vida nos concedeu nesta encarnação, ao nos possibilitar o conhecimento da doutrina espírita, ao nos apresentar o livro dos Espíritos e as outras 4 obras que compõem o Pentateuco Espírita, a amplificar o nosso sentido de vida, nos oportunizando o entretenimento, o conhecimento, a vivência com esses Espíritos nobres que passaram por nós e que se encontram entre nós, nos convidando à mudança, à transformação, à vivência do bem em nossas vidas. Porque, como diria igualmente André Luiz, finalizando, é possível que na atual encarnação você não consiga saldar todos os seus débitos para com a lei de Deus. Mas você pode adquirir créditos valiosos para o futuro, pensando no bem, desejando o bem e, sobretudo, vivendo no bem. Portanto, amigos, companheiros de ideais, é chegado a hora de nós arregaçarmos as mangas e partirmos para o trabalho que nos espera, que não é outro que não seja a prática do bem, onde estivermos, com quem estivermos, na condição
em que nos encontrarmos, porque o Pai estará sempre conosco, nos abençoando e nos promovendo a uma condição melhor do que ora nos encontramos. Muita paz, muito obrigado a todos. Continuemos aquietados, ouvindo a música, agradecendo ao palestrante Robertson